Hoje estou aqui com a palavra de Efésios, no capítulo 4, para a gente entender melhor o que está escrito lá e o que tem antes daquele famoso versículo que todos gostam muito de usar, da armadura de Deus, né? Para estarmos revestidos de poder aí contra as obras das trevas, os principados e potestades. Mas o que tem antes no contexto, porque o apóstolo Paulo estava falando desse jeito lá no capítulo 6. Tem muita coisa antes e nós vamos ler algumas agora rapidamente. E eu espero que seja de bom proveito para nós chegarmos ao entendimento completo de Cristo. Esta é a vontade do Pai, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, até chegarmos à perfeita medida da estatura, da plenitude de Cristo. E isto está lá em Efésios, no capítulo 4. Então, eu vou ler para dar um contexto para todos entenderem, que é o apóstolo Paulo escrevendo. A partir do versículo 1, vou fazer uma leitura muito rápida para poder dar tempo e vocês conseguirem ouvir até o fim, porque é muito importante. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pronto, aqui até o 6 eu li e eu vou falar um pouco agora, porque muita gente faz confusão com essa parte, né? Porque diz que há um só Espírito, é um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Então, por isso, todos temos que estar aí unidos, né? Claro, no Espírito de Cristo, é verdade. Vamos continuar lendo para entender. Ele concedeu uns para apóstolos, no versículo 11, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, muitas pessoas usam isso para dizer assim, que cada um de nós, né, é membro do corpo de Cristo e que cada um tem sua função. E muita gente entende assim, que todas as igrejas, cada uma tem a sua função no corpo de Cristo, mesmo aquelas que estão com doutrinas diferentes umas das outras, mas cada uma está contribuindo de alguma forma para o corpo de Cristo, cada uma está exercendo a sua função. Então, tudo bem, todos temos que manter o vínculo da paz, porque há um só Senhor, um só Espírito, um só Salvador, né? Um só Deus. E pronto, todos se conformam com isso, então você não pode se opor, né? Se discordar, até pode discordar, mas naquele mesmo vínculo de paz. Mas esse é um entendimento equivocado, porque aqui no próprio livro de Efésios, você vai ver ele no mesmo contexto, no capítulo 4 mesmo. Eu vou ler agora. Novamente, vou continuar a leitura para que vocês entendam que melhor que não é bem assim, só porque está professando o nome de Jesus, pregando a salvação, que nós temos que estar concordando, estar ali num vínculo de paz. Nem sempre é assim. Temos o contexto aqui fala, né, no início, pra gente nos suportar em amor, nos esforçar para andar em um vínculo da paz, né, preservar a unidade do Espírito. Mas nós temos que entender o que é esta unidade do Espírito que temos que preservar, o que é suportar uns aos outros em amor. Não significa exatamente sermos enganados com falsas doutrinas ou participarmos de coisas que o Senhor reprova em nome aí de estar preservando alguma unidade, uma paz, porque há um só corpo, ele é meu irmão em Cristo, apesar dele estar fazendo isso, que eu não concordo. Temos que saber separar uma coisa da outra. Bom, então, ali em Efésios, no mesmo contexto, diz que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção de Cristo, e que ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, profetas, pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento para a edificação do corpo. Aí no versículo 13 diz até que todos cheguemos à unidade da fé. Então tem a unidade do Espírito, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todo esse trabalho aí que o dom de Deus nos proporcionou nos seus filhos, nos que estão crendo, é para até que todos cheguemos à unidade da fé, a unidade
do Espírito, pleno conhecimento do Filho de Deus, né, à medida da estatura de Jesus, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, pelo auxílio de toda a junta, faz a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento, para a edificação de si mesma em amor. Então as pessoas pensam assim, tudo para o corpo de Cristo, estamos aqui, vamos nos suportar, vamos suportar esse irmão, essa igreja, essa denominação, essa doutrina estranha, porque prega Cristo também, prega um pouco diferente, mas está pregando também. Vamos suportar porque somos do mesmo corpo. Nós temos que ter atenção aqui o que é a unidade do Espírito e o que é a unidade da fé, para que a gente não venha aqui, como o apóstolo Paulo fala, não sejamos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia, induzem ao erro. É claro que esses homens estão induzindo ao erro. Alguns homens aqui estão induzindo ao erro. Através de quê? Vento de doutrinas. Artimanha, contorcendo a palavra de Deus. Então eles estão usando sim o nome de Deus, né? O nome de Cristo também. Então esses aqui a gente não pode ser enganado. Tá entendendo? Dizendo assim, somos todos do mesmo corpo. Estamos em paz. E no capítulo 5 tem mais, a continuação ainda do mesmo assunto. A intenção é que a gente venha deixar, né, a velha natureza, deixar a vida alheia a Deus, deixar as concupiscências do engano, que isso também fala do laço, do passarinheiro que vem pelos falsos ensinos, pelos falsos profetas. Fala que para nós nos despojar deste velho homem que se corrompe e nos renovar no espírito do nosso entendimento, porque até que nós chegamos ao pleno conhecimento de Cristo, para a verdade, ele vai continuar falando para a gente. Deixar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irá e não pecar, não dá lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, não fale palavra torpe, não entristeça o Espírito Santo, sigam perdoando uns aos outros, como Deus também em Cristo os perdoou. Então vocês entendem que aqui, nesse capítulo 4, para a gente fechar, ele está então falando todos esses mandamentos, sim, nós perdoamos uns aos outros, mantermos a unidade, mas não ficar obscurecido no entendimento, não ficar alheio à vida de Deus por causa da ignorância ou da astúcia de alguns homens que induzem ao erro. Então veja, para nós não participarmos com esses erros, dessas doutrinas estranhas, hoje o que acontece, as pessoas entendem, estão se unindo tudo. Não sejamos insensatos, mas procurar compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho. E aqui esse embriaguez com vinho também vai falar dos bêbados de Efraim. Que vinho é esse? Não é só o vinho, o álcool, mas também é a embriaguez do falso profeta que foi o próprio Deus que permitiu, então, eles ficarem dessa maneira. Está lá em Jeremias, em Oséias e em Isaías, né? Os bêbados de Efraim. Então, nós não podemos nos embriagar com esse vinho no qual há dissolução. Então, essa dissolução aqui estão ali diluindo a palavra de Deus, né? Estão misturando a palavra de Deus com falsas doutrinas para acobertar, disfarçando em vínculo da paz, disfarçando em vínculo do amor, perdoar uns aos outros, somos um mesmo corpo, cada um faz sua função, então respeita, eles têm a função dele. Só que quem está ensinando falsa doutrina está destruindo o corpo de Cristo e não edificando. Então, entendeu a diferença? Como deve se tratar as pessoas que estão induzindo ao erro? É não participando com elas, é não concordando, mas se for o caso de estar explicando alguma coisa, sem contender, né? Sem fazer guerra, claro. Mas a nossa postura é não participar, não concordar, não ser levado por essas doutrinas estranhas. Porque no capítulo 6, agora nós vamos entender até um pouco melhor a armadura de Deus, onde diz também que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, os dominadores que estão nas regiões celestiais.
Mas Cristo está acima de todo poder e autoridade, e em Cristo nós estamos nele, reinando. Temos então essa armadura, essa fé, essa confiança em Deus, para dissipar tudo o que é contrário ao conhecimento de Cristo, tudo que atrapalha conhecer a Deus. A intenção é tudo que te atrapalha conhecer a Deus, você tirar da sua vida. Os apóstolos, os revestidos de autoridade, os pastores, os mestres, os que Deus levantou, são para combater esse bom combate que vai levar todas as pessoas ao entendimento da verdade, ao entendimento, conhecimento de Deus, de Cristo. E tudo que está atrapalhando a conhecer a Deus é o que os principados malignos estão buscando na igreja. Além de outras coisas que eles fazem, roubar, matar, destruir. Eles querem impedir as pessoas de entender a verdade. Eles cegam o entendimento dos incrédulos. Tá, mas agora falando da igreja, eles estão ali confundindo com doutrinas estranhas através dos homens e deturpam a graça de Deus, deturpam a verdade. Então a armadura de Deus é para ir contra esses que se opõem ao conhecimento de Deus. E claro, nós, na nossa vida pessoal, cada ovelha, temos também toda uma maneira de se comportar perante a sociedade, mas temos que ser sábios, porque os dias são maus. Temos que entender a vontade de Deus, não concordar com as obras das trevas, né? Com o que eles fazem ali alheios à vida de Deus, como nós estávamos antes. E para levar todo o entendimento, conhecimento de Cristo, da verdade. A verdadeira fé de um coração puro, uma consciência limpa pelo sangue de Jesus, que purifica, para um verdadeiro culto a Deus, racional, o sacrifício que é o fruto dos lábios, aquilo que você anda falando, né? E o sacrifício de continuar fazendo o bem, né? Fazer o bem é um sacrifício que Deus sagrada, um amor puro, não é fingido, entende? Não é de uma religião, não é de uma regra que estão ali falando que você tem que cumprir, sem ser ligado aos preceitos da lei. Porque os preceitos da lei é amar ao Deus e amar ao próximo, né? Agora, aquelas coisas que são doutrinas de homens ou estranhas, de demônios, são coisas por onde nós temos que nos afastar. Mas quando você vê alguém que já está ensinando coisas que já estão misturando a palavra de Deus, porque aí vem o discernimento de espírito, que é um dom de Deus, e pela oração, pela súplica, né, com o objetivo de desfazer os sofismas, como está em Efésios 6, né? E contra toda essa intriga que o inimigo coloca para obscurecer o entendimento das pessoas, elas não chegarem a entender a verdade. Então, tudo isso para nós suportarmos e andarmos em amor é para que nós venhamos ao conhecimento pleno de Deus. Então, é importante nós prosseguirmos em conhecer a Deus, em buscar conhecer a verdade, saber o que está escrito, o que quer dizer, o que realmente foi desde Adão e Eva até Jesus, o João na ilha de Patmos. Temos que entender como Deus está falando, desde os profetas até agora o Filho de Deus, atentar diligentemente, como está em Hebreus. Então, isso é importante. A igreja precisa ser ensinada a buscar a leitura da palavra, para nós não sermos levados por ventos estranhos. Que está cheio. Como deve se portar na igreja? Nós somos orientados. Como você deve ser como corpo de Cristo, membro. Então, é muito importante para sermos cheios do Espírito de Deus, cheios do pleno conhecimento de Cristo, para chegarmos à perfeita estatura de Cristo. Não ficarmos acomodados na velha natureza, nos despojar do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O engano são esses que estão fraudulando a palavra de Deus, e o engano também é aquele que, quando nós mesmos somos atraídos pelos nossos pecados, então esse engano, que o coração fica mais duro com o pecado, quando a gente se entrega então à vaidade, se entrega à dissolução, à falta de compreensão, de pureza do que é a vontade de Deus. A unidade da fé, a unidade do Espírito diz respeito à plenitude de Cristo. A unidade do Espírito é esse conhecimento pleno de Deus, no qual nós temos que estar sempre buscando aprofundarmos mais.